E hoje eu inicio o programa com o Dr. Denis Calazans, cirurgião plástico, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom dia, Dr. Denis. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo aqui no programa Por Você. Você já gravou comigo, mas faz muitos anos mesmo, né? Pois é sempre um prazer estar contigo. Bom, nós vamos falar sobre o lift facial, que é a cirurgia plástica do rosto, da face, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o lift facial e principalmente, existe o Bini Lift também? Olha, eu acho que nós precisamos conceituar a primeira coisa, que é a cirurgia de face. Certo. A cirurgia de face seria apagar marcas que o tempo impôs à pele e às estruturas da face. Então, antigamente nós tínhamos um conceito que muitas vezes pensava-se em esticar a pele única e exclusivamente. Certo. E se existe uma cirurgia dentro do arsenal da cirurgia plástica que modificou enormemente nos últimos anos, foi justamente a cirurgia de face, indiscutivelmente uma das técnicas que mais avançaram nos últimos 10 anos. A revolução que nós tivemos de conhecimento anatômico, de conhecimento detalhado das estruturas faciais, fizeram com que nós tivéssemos um avanço ainda maior das técnicas disponíveis para a cirurgia de face. E se nós formos rotular a face, ela é segmentada. Nós temos alguns setores da face que podem ser abordados. Se nós separarmos a face em 3 partes, nós temos o terço superior, que seria a região frontal até a região dos olhos. O terço médio, que seria toda a região que compõe abaixo dos olhos até a linha da mandíbula. E o terço inferior, que seria a região do pescoço. Cada procedimento desse pode ser feito separado ou dá para se fazer também os 3 procedimentos em uma única cirurgia? Quando a gente objetiva ter um resultado otimizado e um resultado geral, é claro que a gente tem que pensar na abordagem total da face. Certo. Mas nós podemos pensar também que todos os casos têm a mesma padronização. A mesma necessidade, ok. Exato. Tá. E me diz uma coisa, em questão da idade, claro que cada pessoa tem uma pele, né? Cada pessoa... para cada caso é um caso. Mas dá para se falar a idade ideal para você iniciar uma plástica na face? Olha, eu não gostaria de rotular por idade. Eu acho que a cirurgia plástica, ela tem que ser guiada por uma necessidade do próprio paciente. Não há como a gente pensar como um modismo ou como uma cronologia. Sim. Fazer uma cirurgia plástica é muito cedo. Isso é ruim em alguns pontos? Não, eu acho que sempre, como todo tratamento, a cirurgia plástica é um tratamento médico. E como todo tratamento médico, ela depende de uma indicação, da realização por um profissional qualificado. Certo. E da necessidade da realização desse tipo de procedimento. Nunca deve se realizar uma cirurgia plástica por um modismo. Ah, a minha vizinha fez, eu quero fazer também. Aquela artista fez, eu quero ficar igual. Por isso que é muito importante a interatividade entre médico e paciente, porque essa corresponsabilidade é que vai fazer com que o paciente tenha a compreensão do resultado, a compreensão muitas vezes das limitações da própria cirurgia. Sim. E certamente trazer a felicidade com o resultado. Com certeza, né? Que é isso que as pessoas procuram. Doutor Denis, vamos falar um pouquinho então do procedimento em si. Se a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica total, digamos que tudo, inclusive o pescoço. Normalmente, quanto tempo de hospital, qual o tipo de anestesia, quanto tempo demora para ela voltar às atividades dela? Olha, como o avanço das técnicas, como eu estava ali dizendo, houve nos últimos 10 anos, houve também um progresso na recuperação desses pacientes. Que bom. Isso teve uma evolução muito favorável. Hoje o que a gente tem em média é uma cirurgia de face uma cirurgia completa de face durando em média de 3 horas em torno disso. De procedimento. É claro que isso depende muito da habilidade do cirurgião, da capacidade personalíssima de cada médico. Mas é um procedimento que é recomendável que seja feito por uma anestesia geral, sempre com o anestesista junto, em ambiente hospitalar ou dentro de uma clínica que tenha todos os recursos hospitalares para tanto. E a recuperação hoje ela é bem mais breve do que se tinha antigamente. Certo que uma cirurgia de face, as estruturas da face elas são muito delgadas, são muito finas e muito vulneráveis a edemas, a equimoses, que são as manchas roxas. Sim. E isso pende de um período de recuperação do paciente em torno de 2 semanas que ele fica afastado dos seus compromissos sociais. O resultado total, fala assim, 6 meses, é mais ou menos isso mesmo para a pessoa ter aquele resultado que ela tanto procura?
não só na cirurgia de face, mas em toda a cirurgia plástica. Tem que ter paciência, né? Exato. Porque a despeito da capacidade profissional do médico, da técnica que seja empregada, de todo o desejo, tanto do médico quanto do paciente, existe um fator que nós não controlamos, que é a própria fisiologia do paciente, Sim. a resposta do Sim. organismo desse paciente. E isso, muitas vezes, alguns pacientes são um pouco mais arrastados, outros mais breve, mas, via de regra, o bom resultado de uma cirurgia nós percebemos em torno de 3 a 6 meses. Olha só. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. E você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que têm a vontade de fazer essa cirurgia, mas ainda tem gente que tem muito medo, né? Olha, o grande recado que nós, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, deixamos para toda a população é o seguinte. Primeiro, a cirurgia plástica é um tratamento médico e, como todo tratamento médico, ela deve ser realizada mediante uma indicação, realizada por um profissional qualificado e sempre com a necessidade daquilo, nunca se guiar por modismo. Um outro detalhe que nós estamos observando hoje e que desperta uma certa preocupação nos médicos é uma certa banalização dos tratamentos estéticos colocados pelas mídias sociais. Muitas vezes os pacientes Certo. buscam profissionais que tenham lá um número de seguidores muito avantajado ou um número de likes em determinados posts, e isso nunca foi atestado de competência profissional. É muito importante que a população se atente para isso. A gente já viu casos horríveis, né, em relação a problemas em cirurgias plásticas, né? E acho que a maioria dos casos que acontece é mais ou menos isso. Procuram médicos que não estão aptos para procedimento, né? E sobretudo numa fase em que, inclusive, nós temos não médicos realizando procedimentos Exatamente. estéticos. Claro que com todo respeito àqueles que têm autonomia para tanto, mas hoje que se fala muito em harmonização facial, há que se pensar bastante a respeito disso, porque nem todos os casos podem ser realizados a harmonização facial e quando muitas vezes o paciente se frustra com o resultado ou com complicações de tratamentos como esse. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Uma satisfação foi minha.